Voltamos! Eu quero registrar aqui com muito lamento, né? Duas figuras que foram para um andar de cima, né? O meu querido amigo Remo Armanelli, que faleceu ontem, está sendo velado no cemitério Parque da Colina, e também o nosso delegado, né? Dr. Inácio Gabriel Prata Neto, que faleceu ontem, né? Com mais de 80 anos de idade. Foi grande delegado da Polícia Civil de Minas Gerais e trabalhou mais de 40 anos na polícia. E seu corpo está sendo velado no cemitério do Bonfim. Eu estou falando disso, que até você nunca falou de... Eu falo sempre da Metropax, que a Metropax é funerária, né? Mas eu estou dizendo isso porque são figuras muito conhecidas na cidade. O Remo, uma figura muito conhecida, era primo do Dr. Wellington Armanelli, que era médico, psiquiatra, educador. E o Remo é uma figura extraordinária, sempre morou ali na região do Barreiro, né? Então fica aqui o nosso registro. E quero dizer que no dia 1º, agora sábado, vamos fazer um baile show lá em Santo Antônio de Roça Grande, com o apoio da Metropax. Faça o seu plano funerário na Metropax, 0800 726 0140. Estaremos lá em Santo Antônio de Roça Grande, iniciando as festividades de Santo Antônio, que vai ter o seu dia maior no dia 13 de junho. Tá legal? Conto com você lá. Patrícia Joe, agora nós vamos falar com a nossa... Jaqueline Caixeta. Muito bom dia, Jaqueline. Bom dia, E o Patrícia. assunto Bom dia, a educação domiciliar. Isso. Teve alguma coisa aí, teve até justiça, uma série de coisas aí, porque um pai e uma mãe resolveram não colocar o filho na escola para educá-lo em casa, ou seja... dar a ele, eu gosto de dizer o seguinte, educação vem do berço, né? Na escola a gente aprende a sabedoria, dá a sabedoria de aprender a ler, escrever, e de fazer conta, como dizia antigamente, dentro de casa. E aí? Isso. Bom, e aí que a educação domiciliar, ela já existe no Brasil há muito tempo, né? Algumas famílias recorrem a essa modalidade. Alguns filhos com algum tipo de doença, alguma síndrome, então eles preferem fazer em casa todo esse processo. Dia 11 de abril agora, nosso presidente enviou, né, um projeto de lei para o Senado para normalizar, né, regulamentar, permitir mesmo essa educação domiciliar. Antes, a educação de príncipes e princesas eram feitas em eram casa. feitas assim, inclusive já o menino, já quando nascia, já designava podia dizer um curador, né? Que ia educar o menino. Eram os tutores. Os tutores, né? Que iam educar a criança, né? A partir daquele momento. E a dúvida né? A discussão que está aí na sociedade, a partir desse momento, né, de solicitar essa regulamentação será que os pais têm toda essa competência? E será que a criança vai perder muito sem participar dessa primeira sociedade que é a escola? Socialização a mesmo. Socialização, né? É importante. Então, fica aí uma dúvida. E o meu artigo fala sobre isso, sabe, Assi? Sobre a questão da competência do pai, porque ser professor não é dominar um conteúdo e ensinar, né? A neurociência nos traz hoje muito claro a questão de como o meu aluno aprende. Eu preciso saber como aquele aluno aprende, ele é auditivo, ele é visual, ele é sinestésico. Será que os pais vão ter esse olhar essa como habilidade, especialista, descobrir como que o filho aprende para procurar metodologias didáticas e aplicar corretamente? Eu sempre falo uma coisa porque todo casal, eu sempre falo isso. O menino pode ter o melhor dentro de casa, né, uma casa maravilhosa, tudo bem. O menino tem que estar numa praça pública correndo com os outros. O menino gosta de correr. Toda criança gosta de correr. Isso. E a escola é isso, essa socialização. Eu brinco, às vezes os pais chegam com criança pequena na escola e falam, olha, não briga, ela não bate, ela é uma gracinha. Eu falei, não preocupa, porque ela vai aprender rápido. Porque na escola, na infância, você aprende a brigar, a disputar por um brinquedo. É verdade. E você tem que se colocar na adolescência, você já defende uma ideia.
Então, a escola é um espaço de construção dessa cidadania, né? Então, é importante tudo isso. Na escola, aprende-se tudo. Eu brinco, escola tem fábrica de virose, é fábrica de piolho. Você entendeu? É a vida, é a vida acontecendo como ela é. Então, toda essa diversidade da escola, do convívio, das relações, ela é muito importante para a formação das crianças. Se por acaso uma família optar em trazer educação para dentro de casa, aí vai ter que ter um tipo de avaliação. Como é que vai saber que se essa menina já está no segundo, no terceiro, no quarto ano, que seria o primário daquela antigamente? Pelo projeto de lei, haverá avaliações para poder nivelar, para poder medir, porque essa criança também, essa família pode, em determinado momento, falar assim, não, agora eu quero o retorno dela à escola, eu quero que ela ingresse nessa escola. E essa criança está com 10, 11 anos, aonde essa escola vai encaixar? Então, vão ter avaliações que vão possibilitar esse retorno. Eu assisti um filme até pouco tempo, né, que um menino que nasceu com uma série de problemas no rosto, né? Eu não sei como é que chama o filme muito famoso. Extraordinário. Extraordinário, o livro Extraordinário. Ele foi criado em casa, a escola, a primeira escola foi em casa e tal, até o dia que a mãe resolveu colocá-lo na escola. Mas ele era muito feio e os meninos ficavam com medo dele e tal, e começava o bullying, aquela coisa toda, mas depois ele se tornou o melhor aluno da escola. Exatamente. Né? O mais inteligente, o que todo mundo tinha orgulho de estar com ele. Muito bem lembrado. Bonito, o filme e o livro. Eu recomendo às escolas que ainda não pediram a leitura para as crianças que peçam, porque fala dessa diferença, fala dessa diversidade e da coragem dessa mãe de levar esse filho para a escola. Porque ela percebeu que em casa o universo dele ia estar muito restrito. Ele muito limitado, né? Foi um problema sério os primeiros dias dele na escola. Todo mundo olhava para ele, aquele coisinha. Ele usava uma máscara para depois tirar a máscara. Foi todo um processo. E acabou que ele acabou assim, ajudando os outros alunos, né? Claro. Nós vimos ali que a diferença não era dele, né? A maior diferença era entre as outras crianças. E a escola traz essa possibilidade, traz essa inclusão. É verdade. Né? As mães têm medo da criança com algum tipo de necessidade diferenciada de levar para a escola. Gente, é lá que eles vão aprender. É verdade. Eu brinco que a inclusão possibilita a criança a maior lição da vida, que é a solidariedade. Sem ninguém precisar de pedir. Tá lá o bichinho de 2, 3 anos, o outro já vai e ajuda. Então, ele já vai aprendendo tudo isso, né? Essa sem prestação de serviço, caridade. Os outros sentimentos também, né? Até como ciúme, medo, raiva, ciúmes, disputa o tempo inteiro. Tem perguntas, gente. A Letícia, que é do bairro Cruzeiro, ela tá... Obrigada pela sua audiência. Ela tá falando o seguinte: Jaqueline, eu mal consigo ensinar dever para o meu filho. Ainda mais educá-lo em casa. Tá aí a questão da Letícia. Participação também do Cristiano, ele já é o contrário, ele é do bairro União. Obrigada, Cristiano. Ele está falando que ele já gostaria de educar o filho dele de 7 anos em casa, porque ele acha que seria uma economia danada com transporte escolar, merenda e escola. Letícia, né? É a Letícia e o Cristiano. Ô, Letícia, você abordou uma coisa muito interessante. Infelizmente, né, nessa demanda, hoje em dia, os pais mal dão conta do dever de casa. Né? É difícil. Imagina ter tempo, preparo e disponibilidade para fazer esse tipo de educação. Disciplina. Tem disciplina, né? Porque na escola ele sai de casa para ir para a escola porque tem hora certa para chegar na escola. Uma rotina, né, assim? E o Cristiano fala da questão financeira. Né? Cuidado, porque de repente pode sair mais caro. Sabe aquele barato que sai caro? Né? Então, tem uma frase que fala assim, né, Jaque? Fala assim, experimente, se você acha a educação muito cara, experimente só a ignorância. Exatamente. Não é? Participação da professora Evelyn, mandando um abraço, grande abraço para ela também. Está adorando, ela que é uma educadora aí. O Wagner de Sabará, tema importante, estamos no início de uma sociedade melhor, tá dado o recado também. Espera aí que eu estou pegando todo mundo. O Marlon, ele que é da Cidade Nova, está falando que esse projeto não pega, na opinião dele, que está fora de contexto, porque o Brasil é uma sociedade que ainda precisa das instituições. Está dado o recado aí do Marlon. E o Daniel. Daniel tem um filho, tem 5 anos, e ele também acredita que esse projeto não vai para frente, porque o papel da professora é muito importante na formação do cidadão. Eu acho que o projeto é importante até ser aprovado,
porque é uma opção a mais que alguém que queira fazer um tipo de exercício, mas com todas essas observações nós estamos colocando, né? Você pode até tentar fazer a escola na sua casa, ou seja, o professor vai lá, não é o pai e a mãe não, porque eu não acho que pai e mãe hoje tem pai e mãe tem que deseducar a criança, né? Mas a proposta é que os pais façam isso, né, gente? E para ser professor, você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina, você tem que ter uma rota de aprendizagem. Sair de casa pela manhã, né, na hora, né, se preparar para ir para a escola, levantar cedo, né? Tudo isso é uma disciplina que a gente começa, né? Você vê, o jovem começa desde cedo a ter disciplina para sair de casa. Para se organizar, para voltar para casa depois cansado, gostar da casa, não é verdade? Isso. E uma coisa importante, né, que a gente precisa de destacar é a questão dos documentos. Uma sala de aula, um professor faz um planejamento, um diário de bordo, ele tem que registrar isso tudo, ele tem que montar rotas e voltar nessas rotas de aprendizagem para ver se realmente foram consolidadas. Então, não é só dar um conteúdo, ensinar uma disciplina. Há de se ter todo um planejamento e toda uma avaliação sobre isso. Ô, Jaqueline, eu acho até que o seguinte... Pai quer que o filho tenha em casa... A primeira coisa, teve uma escola dedicada, a primeira escola que ele tem que... É a escola do bom exemplo. Do pai e da mãe darem bons exemplos para os filhos, né? Não falarem com eles com erro de português, né? Conversar sempre no melhor com eles, né? E ensiná-los o melhor, porque aí... Você vai ter uma educação fantástica do filho. Quando ele chegar na escola, ele chega na escola uma outra criança. Não? A família, ela precisa ser parceira dessa escola. É verdade. A criança não aprende. Não adianta você falar 1000 vezes de ética com uma criança ou com um adolescente se você não é ético. Seja ético para falar de ética. E hoje o que nós temos visto é isso, né, Jaqueline? A gente percebe assim que os pais só transferem a responsabilidade para a escola e muitas vezes querem ali a teoria de como educar filho. Eu tenho, claro, com todo respeito aos autores dos livros, mas eu tenho muita preguiça daquele livro que fala assim, como educar o seu filho. Eu acho que o autor ele é meio frustrado, é aquele menino que ele não conseguiu educar e ele quer ensinar para toda a sociedade o que não tem fórmula, porque o menino não vem com uma receita, né? Então, com a sua experiência dentro da escola, o que você acha que é o mais dificultador desse projeto? Seria justamente isso, o pai identificar na criança como ela aprende, né? A escola em si, ela ficou muitos anos pensando na aprendizagem. Eu ensino muito bem, eu dou aula muito bem, eu tenho muita competência, mas ela nunca parou para pensar, mas meu aluno aprende como? Porque numa sala de 30, como que tem 6, 7, 8 que não conseguem aprender com toda essa minha competência? E aí a neurociências trouxe para a gente essa análise. Como o meu aluno aprende? Então, nós, escolas, tiramos o foco da aprendizagem, da ensinagem, para a aprendizagem. Nós paramos, enquanto professores, escola, de pensar só em ensinar. Eu ensino muito bem. E começamos a pensar, como o meu aluno aprende? Será que eu ensino muito bem, mas ele está aprendendo do jeito que eu ensino? Está passando. Exatamente. Então, esse seria o maior dificultador, porque rotas de aprendizagem, metodologia, didática, o pai vai ler e vai conseguir. Mas o pai vai conseguir perceber como que o filho dele aprende, se o filho dele aprende de uma maneira ou de outra. Tem mais uma pergunta só, Dá Patrícia? tempo de uma pergunta? Uma perguntinha rápida. Estou voltando aqui. Se tiver. Tem uma pergunta. Cirantão, tá bombando isso aqui, viu? É o Luiz, do bairro Califórnia. Olha, ele mandou até a foto da menina dele. Luiz, do bairro Califórnia, falando o seguinte, que ele não acredita que esse projeto vai para frente, porque ele fala que é muito importante a escola na vida das crianças. A filha dele acabou de nascer, está com 1 mês de vida. Mandou a foto da neném. Pois é. Que gracinha. Agora, o mais importante é você e a sua mulher darem bons exemplos. Isso. Desde agora para a criança. A criança você começa a educar nesse momento que ela nasceu. Nesse momento que nasce. E a presença, Eu abri meu artigo falando o seguinte, que essa modalidade de ensino seja realmente utilizada onde houver necessidade de uma criança ou de um adolescente que tenha possibilidade de ir para a escola por alguma questão de saúde. Aí sim,
que seja usada pela família. Mas, do contrário, gente, tirar do menino essa oportunidade de viver, de vivenciar toda essa diversidade Lembrando que, além de escola, oportunidade, é um direito da criança e do adolescente, Claro. né? Tá lá escrito na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem o direito de ter ali assegurado uma vaga na Pois escola. eu espero que a entrevista hoje dada pela nossa querida Jaqueline Caixeta tenha ajudado muitas pessoas a formarem um juízo a respeito do que é a educação domiciliar. Eu quero agradecer mais uma vez a Jaqueline Caixeta. Volta sempre, viu, Jaqueline? Viu? só chamar que eu venho. Tá. Adoro falar sobre Pois educação. um prazer receber aqui mais uma vez. Patrícia, muito obrigado. Gratidão e alegria a você, assim, E um nós abraço. voltaremos amanhã aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Até lá.